Olá, amigo! Bem-vindo à 12ª edição do programa Espiritismo Agora, em uma série chamada Mediunidade, exclusivamente preparada para você que gosta de estudar e conhecer a nossa realidade espiritual. Em nosso programa anterior, estamos falando a respeito de fenômenos mediúnicos e como Allan Kardec começou o seu trabalho de observação das chamadas mesas girantes. Está lembrado? Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto para entender um pouco como esses fenômenos aconteceram em toda a Europa e também nos Estados Unidos. Em Estados Unidos, em 1848, ocorreram fenômenos inusitados, isto é, fenômenos raros que não aconteciam ordinariamente e que chamaram a atenção de todo o povo norte-americano. Chamou tanto a atenção do povo norte-americano que esse assunto foi levado até as barras da política. Lá o Senado norte-americano foi chamado a se manifestar a respeito de uma ocorrência na cidade de Hydesville, condado lá de Wayne, nos Estados Unidos, e que duas meninas diziam que estavam entrando em contato com um ser invisível que se comunicava através de batidas. Esse fenômeno é o que dá início ao chamado fenômeno mediúnico na América do Norte. Nesse tempo não existia essa denominação. Essa família onde essas duas meninas moravam, uma família constituída, uma família de classe pobre, constituída de protestantes, portanto, uma família protestante. Um fenômeno mediúnico que estava acontecendo na cidade de Hydesville com duas meninas protestantes. E era um espírito que se comunicava, como de fato depois ele deu o seu nome, mostrou o que havia acontecido com ele. E desse fato, então, começaram a aparecer inúmeras residências onde também os espíritos se comunicavam através de batidas. Agora, está aparecendo aí na sua tela uma citação que a partir de 1850 os espíritos sugeriram uma nova forma para se comunicar. Essa forma continuou sendo de efeitos físicos, mas através das chamadas mesas girantes. Foi por isso que nós citamos quando e como e por que Allan Kardec começou as suas observações desses fenômenos. Então, das batidas rudimentares lá de Hydesville em 1848 até 1850, 2 anos se passaram e esses fenômenos, então, pululavam ali na América do Norte, chamando a atenção de todos. Os jornais noticiavam, as correntes religiosas se antepunham a qualquer comunicação com os espíritos e o Senado norte-americano foi chamado a constituir uma comissão, porque 10.000 pessoas elaboraram um documento, uma petição, uma moção para o Senado norte-americano, a fim de ser composta uma comissão e verificar se realmente os espíritos estavam se comunicando. Uma coisa muito interessante que chamou a atenção do mundo inteiro, porque o noticiário só falava disto. E dos Estados Unidos para a Europa, então, foi um rastilho praticamente de comunicações de espíritos. Se tem a impressão hoje de que os espíritos chamavam a atenção das pessoas através deste efeito, um efeito bastante rudimentar, o efeito de ruídos, de pancadas, de raps, como se chama em inglês, e também depois das mesas girantes em diversos países da Europa. Eu vou citar 2, porque realmente é onde se tem o maior número de registros, de documentos e de obras que constatavam a evidência desses fenômenos. Alemanha e França. E ali na França, então, os espíritos provocavam esses fenômenos, chamavam a atenção.
até o ponto de chamar a atenção de um francês, um professor, chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, que depois vai chamar-se Allan Kardec, um pseudônimo que ele adotou, para poder mostrar a conclusão dos seus estudos. Então, a partir de 1850, os espíritos, eles começavam, então, através das mesas girantes, a emitir as suas manifestações. Novos processos depois foram sendo elaborados e nós vamos mostrar isso em nosso programa. Aí em sua tela você está vendo uma ilustração de dois fatos. Do seu lado esquerdo você está vendo uma ilustração, uma fotografia de uma reunião onde ocorriam fenômenos mediúnicos através desse mesmo processo de pessoas que estavam ali se reunindo para buscar a comunicação dos espíritos. E do outro lado, então, já é uma mesa em Paris, na França, onde diversas pessoas se reuniam, se sentavam, e as pessoas simplesmente precisavam colocar as mãos e só encostavam um dedinho na outra mão, no outro dedo da outra pessoa ao seu lado. Essa era uma forma que as pessoas escolheram para começar, então, a desenvolver reuniões específicas de como conversar com os espíritos através dessas batidas que eles realizavam nessas mesas. As pessoas se sentavam em redor da mesa, em cima da qual colocavam as mãos, e a comunicação era feita por pancadas pelo pé da mesa, indicando letras do alfabeto. Esta é uma convenção que foi muito utilizada naquele tempo. O fato dos pés levantarem-se do chão deu o nome do fenômeno, então, das chamadas mesas que batiam, que dançavam lá na cidade de Paris. Esta é uma ilustração já de um salão da nobreza ali, da burguesia da França, e as pessoas então se reuniam para fazer pergunta aos espíritos. Vocês podem notar, tem mais de uma mesa ali em volta da qual existem pessoas, porque a técnica, o método adotado naquela oportunidade era do toque da mão humana sobre a mesa, e nós vamos explicar direitinho daqui para frente, em nosso programa Espiritismo Agora, série Mediunidade, como é que os espíritos podiam fazer isto. Porque os espíritos não possuem mãos, então não podiam pegar a mesa, e é preciso saber, então, em detalhes, como é que esse fenômeno era produzido e ainda é produzido, e Allan Kardec deu a esse fenômeno, então, o nome de fenômeno mediúnico físico, de manifestação física. Observe bem a tela, porque ela é muito expressiva para indicar que as pessoas recorriam a esse expediente para se comunicar com os espíritos. Voltando lá aos Estados Unidos, então nós temos aqui a figura de um ex-senador dos Estados Unidos, John Ward Edmunds. Ele era ex-juiz do Supremo Tribunal de Nova York e era um materialista, confesso, porque todos sabiam que o juiz Edmunds não aceitava a existência de Deus e muito menos acreditava na existência de espíritos. Mas ele vai ser convidado também a examinar esses fenômenos. Note você que eu disse que o assunto da comunicação dos espíritos lá nos Estados Unidos realmente chamou a atenção de toda a sociedade, e as pessoas recorriam a esse expediente, então, para tomar conhecimento de um fato muito significativo e que realmente chamou a atenção da opinião pública. E qual não foi a surpresa do povo norte-americano quando este juiz, ex-senador da República norte-americana,
ele evidenciou o fenômeno e ele tornou pública a sua opinião e abalou a opinião dos Estados Unidos, porque ele disse que estava convencido da realidade do espírito e estava também convencido de que eles podiam se comunicar com os seres encarnados. E por quê? Porque ele relata então a sua presença em diversas reuniões, onde, através dos chamados efeitos físicos, os espíritos se comunicaram e ele não teve mais nenhuma sombra de dúvida sobre essa existência, a existência dos chamados espíritos. E mostrar também para vocês um livro que não guarda nenhuma relação com o Espiritismo, porque foi publicado em 1853, 4 anos antes de ser publicado o Livro dos Espíritos, e cujo autor foi um médico e que se manteve no anonimato e que apresentou o resultado das suas pesquisas e experimentações, e ele descreve no livro o fenômeno, todos os fenômenos que pôde presenciar, e constata também que através das mesas chamadas girantes, os espíritos se comunicavam e respondiam às perguntas que as pessoas faziam. O interessante aí no caso é observar que a maior parte das pessoas que compareciam a essas reuniões só faziam perguntas muito sem nenhum sentido, perguntas comuns, perguntas que ainda hoje se faz quando se fazem consultas aí a espíritos que não são de grande responsabilidade. Se fazem perguntas: com quem a minha filha vai casar? Será que eu terei sucesso nos meus negócios? Conseguirei ganhar dinheiro nesta vida? E assim por diante. São perguntas, digamos, muito banais, pueris até, mas é para isso que as pessoas recorriam àquelas reuniões onde os espíritos se comunicavam através das chamadas mesas girantes. Agora nós vamos mostrar para você um pequeno filme feito por Paul Gramont, francês, cineasta francês, e porque as mesas girantes chamaram a atenção e as pessoas recorreram a esse tipo de fenômenos, recorriam a isto, e muitos levavam a sério e outros não levavam a sério ao assunto ligado com as mesas girantes. Então, nós convidamos você para examinar, para ver este filme feito por Gramont. É apenas uma sátira, mas nós trouxemos aqui para o nosso programa porque ele não é conhecido, é um pequeno filme produzido. A intenção dele é ridicularizar, através da sátira, as mesas girantes. E por que nós estamos mostrando? Porque em Paris também se utilizavam desse tipo de mesinha, então, para a produção desses fenômenos, tá bem? É apenas para mostrar a mesa e o processo de sátira feito na época.
Este filme humorístico, feito com a finalidade de ridicularizar os fenômenos que ocorriam lá em Paris, pode mostrar para todos nós que as coisas aconteceram, porque se é levada também à guisa do riso, realmente chamou bastante atenção. Depois disso, meus amigos, entrou Allan Kardec com o seu senso de responsabilidade para verificar a importância desses fenômenos em nossa vida. Continuaremos com o nosso programa em nossa próxima edição. Escreva para Espiritismo Agora, está aparecendo aí em sua tela o nosso endereço, faça as suas observações, as suas perguntas e nós responderemos a todos. Pela sua atenção, queremos simplesmente dizer muito obrigado.